Vamos lá, o Léo Felipe, ele faz a seguinte explanação, que é muito boa, muito pertinente. Léo Felipe, 24-23. Minha mulher não sabe se tem alergia de dipirona. Porém, quando criança, o médico falou isso para ela. Hoje ela tomou uma dipirona de 1 grama, errado, e não teve nada. Isso é normal? Olha, normal não é, né? A gente tem que entender realmente, assim, não dá para avaliar especificamente o caso da sua mulher, porque a gente precisa olhar o prontuário, precisa de uma consulta sempre, né, personalizada para entender adequadamente. Mas falando em linhas gerais, pode ser que ela tenha se dessensibilizado devido ao não contato com o alérgeno. E agora, por assim dizer, como ela está muitos anos sem entrar em contato com o alérgeno, houve... Isso é uma hipótese, tá, pessoal? Não estou querendo confirmar que esse seja o caso específico e nem vocês devem utilizar essa informação como algo que dê segurança para a utilização de um remédio que você era alérgico, porque isso pode lhe matar. Mas o tempo, né, de não exposição a remédios na criança, então deve ter se passado décadas, né, 10, 20, 30 anos. Então o organismo ele se dessensibilizou e, de certa forma, fez com que o paciente não desenvolvesse mais o processo alérgico, né, nessa tomada. Mas a gente sabe que existe um componente genético muito forte. Ou seja, as doenças alérgicas de hipersensibilidade, boa parte delas, são estimuladas pela nossa genética. Existem determinadas regiões genéticas que estão relacionadas à hipersensibilidade. Eu mesmo, recentemente, eu fiz um teste genético para avaliar várias situações, né, probabilidade de doença e tudo mais, e apresentou lá uma hipersensibilidade a ácido acetilsalicílico, a possibilidade de hipersensibilidade. Ou seja, eu tenho um segmento genético que me deixa predisposto a desenvolver ácido acetilsensibilidade a AAS. Eu praticamente não tomo AAS, até porque no Brasil não existe essa tradição de você tomar AAS, né? Aqui é mais dipirona. Já nos Estados Unidos, na América do Norte, a dipirona é proibida, né? E eles tomam mais AS, então o índice de reação alérgica ao ácido acetilsalicílico acaba sendo maior. A gente costuma tomar AS aqui mais para a prevenção de doenças cardiovasculares, né? Até porque nós temos também doenças importantes como a dengue, e a dengue, se você tomar AS, você aumenta a possibilidade de hemorragia. Então acabou se criando uma cultura no Brasil de não tomar ácido acetilsalicílico por causa dessa situação e porque existe um excelente fármaco que é a dipirona, que resolve muito bem, né? Nos Estados Unidos é proibido, mas eles têm os motivos deles lá, que dizem que a dipirona pode dar aplasia de medula, ou seja, pode fazer com que a sua medula óssea pare de funcionar. Eu nunca vi isso durante toda a minha formação profissional, nem eu conheço ninguém que chegou a ver isso. Então, assim, eu acho que precisam de mais estudos para comprovar essa situação maléfica da dipirona. A gente sempre prescreveu a dipirona. É um fármaco que causa uma diminuição das dores e também da inflamação. Ele é um anti-inflamatório e analgésico e que, de certa forma, nunca tive nenhum problema, nem conheço nenhum colega que teve problema, a não ser processo alérgico à dipirona. Mas no caso dela, ela tem alergia à dipirona. E é até importante a gente deixar claro que a dipirona é um derivado pirazolônico. E existem algumas substâncias que são transformadas em derivados pirazolônicos. A gente vai colocando as informações que vão chegando à nossa mente, né? Então, por exemplo, quem é alérgico à dipirona precisa evitar corantes, principalmente o corante amarelo tartrazina. Porque o corante amarelo tartrazina, quando passa pelo fígado, ele é transformado em uma média de 15 metabólitos, né? E um desses metabólitos se assemelha muito quimicamente a um derivado pirazolônico. Então, quem tem alergia à dipirona, fazendo uso de alimentos que tenham o corante amarelo tartrazina, alimentos ou remédios e tudo mais, essa pessoa pode desenvolver uma alergia cruzada à dipirona, né, e nem saber por que desenvolveu aquele processo alérgico. Ou seja, come o alimento e de repente está inchado, está com urticária e muitas das vezes até entra em reação anafilática, entra em anafilaxia. Mas, como eu havia falado, mesmo você ficando décadas sem a utilização da dipirona e você tomando a dipirona e não desenvolvendo nada, o uso contínuo e constante e frequente da dipirona pode ativar os mecanismos chamados mecanismos epigenéticos, que é justamente toda aquela estrutura que envolve o nosso gene, que vai novamente ativar o gene responsável pelo processo alérgico.
Então a nossa orientação é que quem realmente é alérgico à dipirona, comprovadamente alérgico à dipirona, que desenvolve reações graves, né? Ou às vezes não muito graves, mas reações que de certa forma podem ser graves se não interrompido o uso do medicamento, o uso do fármaco, a gente contraindica para o resto da vida a utilização desse fármaco, a não ser que você precise muito utilizá-lo, como por exemplo, tem gente que tem alergia à aspirina, no meu caso, e eu nunca desenvolvi nada à aspirina, mas a minha genética diz que eu tenho predisposição. Aí de repente eu preciso fazer uma anticoagulação, né? Uma antiagregação plaquetária, que é um termo mais correto, com clopidogrel e ácido acetil salicílico para a colocação de um stent coronariano, né? Então eu vou começar a desenvolver um processo alérgico a essa anticoagulação plaquetária. Então nesse caso, como isso é fundamental, né, para a manutenção da minha circulação, então você pode fazer um trabalho de dessensibilização à aspirina. Então nesse caso seria indicado dessensibilizar a aspirina para a utilização de antiagregação dupla, tá bom? Muito obrigado, Léo Felipe. Um abraço para você.